8 das 10 equipes de Fórmula 1 terão novos pilotos em 2025, mas qual delas terá a melhor dupla? Fizemos essa pergunta para a equipe do The Race. Pedimos que justificassem suas escolhas, usamos os sistemas de pontos da Fórmula 1 para criar um ranking geral e comparamos os resultados com os do ano passado. O ranking considera exclusivamente a qualidade dos pilotos, independentemente do carro que terão nesta temporada. Queremos saber qual seria o seu ranking nos comentários, mas por enquanto vamos começar pela que julgamos ser a pior dupla de 2025, Yuki Tsunoda e Isack Hadjar. 13 pontos, perda de 3 posições. Eles talvez proporcionem as mensagens de rádio mais engraçadas de 2025, mas isso não os tira da pior posição. Pode-se argumentar que a Red Bull só promoveu Isack Hadjar porque precisava de Liam Lawson na equipe principal e perdeu interesse em Franco Colapinto, que estava na Williams. Por causa da decisão de última hora, Hadjar entra em 2025 como o novato menos preparado do grid, o que prejudica bastante o ranking dessa dupla. Yuki Tsunoda, por outro lado, evoluiu muito desde sua estreia, em 2021. Ele contribuiu para o fim da carreira de Daniel Ricciardo e superou Liam Lawson, que foi escolhido para o time principal. Mas como fez a Red Bull, preteríamos Tsunoda quando comparamos com outros líderes de equipes do meio do grid. Combinando isso aí na experiência de Hadjar, essa dupla é, por muito pouco, a pior de um grupo bastante competitivo. Nona, Alpine, Pierre Gasly e Jack Durham, 27 pontos, perda de 4 posições. Nenhuma equipe caiu tanto no nosso ranking de um ano para o outro quanto a Alpine. Não por culpa de Pierre Gasly, que se tornou um dos melhores pilotos do meio do grid e venceu a disputa interna com Esteban Ocon. O motivo da queda dessa dupla é a aposta em um piloto que foi promovido em agosto do ano passado, ou a falta de confiança nele. Jack Durham teve um desempenho respeitável, mas não marcante em sua estreia, no GP de Abu Dhabi de 2024. Mesmo antes, já havia especulações de que a Alpine poderia dispensá-lo antes até da estreia dele para abrir espaço para Franco Colapinto, o piloto da Williams. Essas especulações esfriaram, mas as dúvidas sobre Durham permanecem, tanto para nós quanto provavelmente para a própria Alpine. Flávio Briatore costuma tomar decisões drásticas, e com nomes como Colapinto, Sérgio Pérez e Valtteri Bottas buscando uma volta ao grid, nada garante que essa dupla vai durar a temporada inteira. Oitava, Aston Martin, Fernando Alonso e Lance Stroll, 36 pontos, perda de 2 posições. A Aston Martin manteve os mesmos pilotos do ano passado, mas caiu 2 posições no ranking por causa do fortalecimento das outras equipes. Mas há um elefante na sala: o fraco desempenho do segundo piloto, cuja segurança no emprego não condiz com seus resultados. Lance Stroll vem da pior temporada de sua carreira. Não marcou nenhum ponto nas últimas 11 corridas, nem mostrou os bons picos de 2023, que incluíram a recuperação de uma lesão antes da temporada. É Alonso quem carrega o time nas costas. Mesmo aos 43 anos, ele continua sendo um dos melhores pilotos da Fórmula 1, garantindo que o desempenho da Aston Martin seja apenas decepcionante e não vergonhoso. Mas claro, existe a possibilidade de que a fraqueza de Stroll esteja mascarando eventuais sinais de declínio de Alonso. Sétima, Sauber, Nico Hülkenberg e Gabriel Bortoleto, 38 pontos, ganho de 3 posições. A Sauber foi a pior de 2024, mas a chegada de Nico Hülkenberg e Gabriel Bortoleto lhe permitiu subir 3 posições no ranking. Na Haas, Hülkenberg reconstruiu sua reputação como um dos melhores pilotos do pelotão intermediário e conseguiu um contrato de 3 anos com a Sauber. Gabriel Bortoleto, por sua vez, é considerado o campeão da Fórmula 2 mais impressionante desde o surpreendente Oscar Piastri em 2021. Bortoleto não teve o benefício de um extenso programa de testes como os que outros novatos tiveram. E a menos que o desempenho da Sauber dê um grande salto, não será fácil para ele estrear na Fórmula 1. Ainda assim, é uma combinação excelente de um piloto experiente e um novato empolgante, mas provavelmente eles não terão o carro que merecem. Sexta, Haas, Esteban Ocon e Ollie Burman, 54 pontos, ganho de 2 posições. As 3 participações de Ollie Burman em 2024 foram suficientes para que nós e a Haas ignorássemos o desastre que foi sua segunda temporada na Fórmula 2. Com base no ritmo que ele mostrou em comparação com Hülkenberg em Baku e no Brasil, pode-se esperar que Burman chegue mais longe do que os 2 pilotos da Haas chegaram em 2024. Além disso, as corridas que fez no ano passado fazem dele o novato mais bem preparado de 2025.
Ocon, por outro lado, teve um fim desastroso na Alpine, com queixas de que seu carro era mais lento que o de Gasly e uma série de derrotas nas disputas internas. A Haas pode ser seu recomeço, uma oportunidade para ele provar que seu talento é maior do que as dificuldades enfrentadas na Alpine no ano passado. Em seus melhores dias, Ocon é um piloto eficaz. Ele deu dores de cabeça para Alonso na Alpine e, nas circunstâncias certas, pode conquistar resultados como a vitória na Hungria em 2021 e o segundo lugar no Brasil em 2024. Mas se Burman estiver em boa forma, Ocon precisará dar o melhor de si para se manter como líder da Haas. Quinta, Williams, Carlos Sainz e Alex Albon, 96 pontos, ganho de 4 posições. O chefe da Williams, James Vowles, afirmou que sua dupla é a melhor de todas. Não vamos tão longe, mas a Williams teve o maior crescimento comparando o ano passado com a chegada de Carlos Sainz, que faz dessa dupla a mais forte do pelotão do meio. Sainz teve sua melhor temporada na Ferrari. Nos qualifies, esteve mais próximo do que nunca de Leclerc e venceu 2 corridas, mesmo já sabendo que sairia da equipe desde antes do início do campeonato. Alex Albon, por outro lado, não teve seu melhor ano em 2024, com derrotas inesperadas para Colapinto, menos destaques do que em 2023 e mais acidentes do que o normal. Ainda assim, ele continua sendo um dos pilotos mais fortes do meio do grid, muito diferente do piloto que foi destroçado por Max Verstappen na Red Bull. Mas ele precisa provar que consegue conviver com um companheiro competitivo durante toda a temporada, porque é exatamente isso que terá com o Sainz. Quarta, Red Bull, Max Verstappen e Liam Lawson, 100 pontos, sem mudanças. Max Verstappen tem um novo companheiro de equipe, e nem por isso a Red Bull subiu no ranking, mas não por causa do tetracampeão mundial. Verstappen é um dos maiores de todos os tempos. Ele liderou nosso ranking individual de pilotos por 4 anos consecutivos e será extremamente difícil para qualquer piloto vencê-lo em disputa pelo título sem ter um carro claramente melhor. A quarta posição da Red Bull é por causa de Lawson, que após apenas 11 grandes prêmios, enfrenta o companheiro de equipe mais desafiador da Fórmula 1. A saída de Sérgio Pérez foi a decisão certa. Seu desempenho estava tão ruim que a mudança se impunha, mas nada garante que Lawson será uma melhora significativa, nem se evitará o mesmo destino de Pérez. Pode-se argumentar que, seja quem for o segundo piloto, a presença de Verstappen garante automaticamente a melhor formação da Fórmula 1. Mas o nível ainda desconhecido de Lawson e a derrota da Red Bull no Campeonato de Construtores de 2024 impedem essa dupla de superar as 3 melhores dessa lista. Terceira, Mercedes, George Russell e Kimi Antonelli, 103 pontos, perda de 2 posições. A Mercedes foi a primeira desde a introdução dos carros de efeito solo, mas agora caiu para a terceira, pouco à frente da Red Bull. George Russell mostrou que está pronto para liderar a Mercedes em 2024, quando venceu a batalha contra Lewis Hamilton. Mas quanto disso foi mérito de Russell e quanto foi resultado das dificuldades de Hamilton com este tipo de carro? E ainda teve a contagem regressiva para a saída dele para a Ferrari. Agora o companheiro de Russell é Kimi Antonelli, de apenas 19 anos e altamente valorizado pela Mercedes. Mas essa confiança é em seu potencial a longo prazo e não necessariamente no que ele fará nesta temporada. Antonelli participou de um extenso programa de testes antes de chegar à Fórmula 1, mas seu acidente na estreia, em um treino livre em Monza, mostrou que ainda há muito a ser lapidado. Mas seu potencial é enorme, maior até que o de Lawson ou dos pilotos da Williams, o que justifica a posição superior da Mercedes nessa lista. Ainda assim, as muitas incógnitas sobre Antonelli impedem a Mercedes de ameaçar as 2 melhores duplas da nossa lista. Segunda, McLaren, Lando Norris e Oscar Piastri, 158 pontos, ganho de 1 posição. Pelo segundo ano seguido, a dupla da McLaren sobe mais uma posição no nosso ranking. Ela é bem equilibrada e vencedora. Oscar Piastri já comprovou que é capaz de ganhar e Lando Norris chegou mais perto de Verstappen do que qualquer outro piloto no ano passado. Mas então por que a McLaren não está no topo? Por causa dos qualifies de Piastri. Ele não deu o passo necessário no ano passado e sofreu derrotas expressivas nas classificações. Já Norris ainda não tem aquele detalhe final que o colocaria na elite da Fórmula 1. A queda na luta pelo título no Brasil no ano passado foi uma amostra perfeita das fraquezas que ele ainda tem. A volta da pole position foi brilhante, mas se desfez com uma largada ruim e com um erro na reaceleração na saída do safety car na corrida.
Ainda assim, é uma formação incrível e pode ser cada vez mais difícil para a McLaren gerenciá-la nesse ano, já que os dois pilotos têm potencial para disputar o título. Mas ainda há uma dupla mais impressionante. Primeira, Ferrari, Charles Leclerc e Lewis Hamilton, 183 pontos, ganho de uma posição. O piloto mais bem-sucedido da Fórmula 1, junto àquele que é provavelmente o mais rápido em qualifies, formam a melhor dupla de 2025. Essa escolha seria fácil no início de 2024, mas o fim amargo de Hamilton na Mercedes levanta dúvidas sobre sua velocidade nos qualifies com estes carros com efeito solo. Os problemas de Hamilton em 2024 foram só uma exceção ou o início do declínio de sua enorme habilidade? Os pontos altos de Hamilton em 2024 foram impressionantes. As corridas em Silverstone e em Spa mostraram que ele ainda é capaz de dirigir em altíssimo nível nesta era da Fórmula 1. Ele é heptacampeão e fará de tudo para conquistar o 8º título, agora com uma Ferrari que investiu altíssimo para tê-lo no time. E mesmo que o desempenho de Hamilton seja incerto, não há dúvidas de que Charles Leclerc é um piloto pronto para ser campeão e estará em seu auge em 2025. Nós o classificamos como o segundo melhor da temporada passada, atrás de Verstappen, e acreditamos que, com o carro certo, ele será uma ameaça maior para Verstappen do que qualquer outro piloto do grid. A garantia do enorme potencial de Leclerc, aliada à qualidade potencial de Hamilton, forma um time tão forte que confirma essa dupla como a melhor da Fórmula 1.